Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a falar de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, mais especificamente ao 20º episódio da primeira temporada, intitulado Amanhã é Ontem. Gente, esse é um dos meus episódios favoritos de Jornada nas Estrelas, uma das minhas coisas favoritas de toda a franquia de Jornada nas Estrelas. Eu coloquei no meu texto lá na Batata Espacial que ele está entre meu top 10 assim da franquia, mas eu posso dizer talvez top 5 ou talvez até top 3, porque eu gosto demais desse episódio. Mesmo que esse episódio tenha alguns problemas, né, com relação, tem uma solução meio marota lá para viagem no tempo, né? Esse é um episódio que quando eu vi, cara, eu fiquei tão maravilhado, né, que ali eu senti o que era, né, em toda a sua essência, o que era Star Trek, né? O que era a essência de Star Trek, a coisa de Jornada nas Estrelas, né? A gente tem uma ficção científica ali bem trabalhada, bem pensada. A gente tem muito humor no episódio, é um episódio muito carregado de humor, que é um episódio que deixa você muito apaixonado pelas piadas, né, pelas piadas que a gente vê no episódio, né? E quando o episódio acabou, né, pela primeira vez eu falei assim, pô, episódio bom pra caramba. Quem foi que escreveu, né? E aí, né, eu gravava os episódios na época, né, porque eles passavam na manchete ali em torno de 6, 7 da noite, né, eu estava na faculdade nessa hora, né, e quando eu voltava eu via de noite, né. Aí eu voltei lá a fita, né, para ver quem é que escreveu o episódio, eu vi lá, D.C. Fontana. Falei, pô, esse cara é bom, né. Depois eu fui descobrir que era uma mulher, que era Dorothy Fontana, que era a secretária do Roddenberry, que havia escrito o episódio. E a partir daquele dia eu comecei a prestar atenção, né, nos autores dos episódios para ver se a tal da DC Fontana voltava, né, à medida que eu ia vendo os episódios. Era tudo uma coisa muito nova para mim, porque eu estava vendo, né, a série clássica pela primeira vez ali, para valer em sequência, né, em 1991. Né, já tinha visto alguns filmes no cinema, né, mas a série clássica mesmo só, né, em 1991 que eu comecei a ver. E aí, né, é aquela coisa também, foi a primeira história que eu vi de viagem no tempo, entendeu? Que trabalhava essa questão, né? Que se a gente voltar no passado, né? E a gente interagir com as pessoas no passado, a gente pode alterar, né, o presente da gente, né? Então as coisas como a gente conhece, né, podem desaparecer. Então a gente não pode interagir muito, né, com o nosso passado por causa disso, para não alterar o presente, né? Então foi a primeira vez que eu vi uma história, entendeu? Com esse tipo de enredo, uma história de viagem de tempo com esse tipo de enredo, né? E eu fiquei muito louco por essa história. Foi a primeira história também que eu vi, entendeu? Onde é mencionado, entendeu? Um buraco negro, né, em Jornada nas Estrelas, né? E trabalha a questão da estrutura do espaço-tempo. Já tinha havido, né, algumas histórias de Star Trek, né, de TOS ali, que falavam em você viajar no tempo, voltar no tempo, coisa e tal, né? Mas uma bem trabalhada, onde a viagem no tempo era a vedete principal do assunto da coisa, eu ainda não tinha visto. Outra coisa que eu gosto muito em Jornada nas Estrelas também é quando eles voltam, né, no tempo para nossa época presente, né? Eu adoro, né? Eu sempre falo aqui, né? Minha coisa favorita de Jornada nas Estrelas é o filme 4 das Baleias, Volta para Casa, né? Que eles estavam ali em 1986, né? Que era a nossa época, né? Quando o filme foi feito, né? E agora a gente está vendo um episódio onde você está vendo, né, Jornada nas Estrelas interagindo com a década de 60 ali, né? Então, quer dizer, eu gosto muito desses filmes de viagem no tempo, onde o pessoal que vem do século 23 volta, né, para nossa época, né, do século 20, século 21, seja qual for, né? E aí a gente já sabe o enredo dessa história, né? A Enterprise, ela encontra um buraco negro, né? Ela precisa fazer uma dobra reversa violentíssima, eles estavam indo em direção à Terra, né? E essa dobra reversa fez com que eles voltassem no tempo para a década de 60, né? Os circuitos de dobra acabaram ficando danificados, né? O Scott teve que consertar esses circuitos de dobra, né? Mas um avião da Força Aérea Americana estava, né, indo atrás da Enterprise para ver o que tinha nela, né? Coisa e tal, era um OVNI, coisa e tal, bababá, né? E o Spock percebe, né, olhando nos sensores, que o avião tinha, né, ogivas nucleares, né? E que ele recebeu instruções, né, eles escutavam pelo rádio, né, o Rudy escutando pelo rádio, que ele recebeu instruções de neutralizar aquele OVNI e parar aquele OVNI, né.
Então o que o Kirk manda fazer? Ele manda jogar o raio trator em cima, né, do avião, né, para segurar, né, o ataque do avião, né. Só que o avião era muito frágil, né, e o avião começou a se despedaçar. Então pro aviador lá, né, pro capitão John Christopher, né, ele não morrer, né, que era o aviador que estava no avião ali, né, no caso, né, eles transportam, né, o Christopher para o interior da Enterprise e aí o problema começa, né. E aí você vai ter lances sensacionais, né? O Kirk explica, né, que eles estão no futuro que a nave veio do futuro deles, né? Que só tem 12 naves como a Enterprise na frota estelar, né? Coisa e tal, né? E o Christopher ele chega, né? Enquanto eles estão subindo, né? Para no turbo elevador para a ponte, né? O Christopher fala, na verdade, então esse negócio de disco voador, né? São os terráqueos que vieram do futuro, não é isso? Ele pois é, né? Mas eu realmente nunca acreditei em homenzinhos verdes, né? E aí quando ele entra na ponte, né, o Spock olha assim e fala, nem eu acredito em homenzinhos verdes. Então, quer dizer, tem essas piadas, né, que são sensacionais, cara, que são muito boas, né? E aí, né, quer dizer, o Christopher ele não pode ser liberado para a Enterprise para voltar para a época dele, por quê? Porque se ele contar, né, porque ele vai ter que contar, ele é um militar, né, ele estava investigando o OVNI, né, e essa informação chegar a ouvidos de pessoas inescrupulosas, elas podem alterar, né, o presente do século 23, né. E aí, né, o Christopher fica doido da vida, né, porque o Kirk não pode liberar ele, né, no caso, né, mas ao mesmo tempo também a Enterprise não tem como voltar, né. E aí eles ficam naquela sinuca, né? Não só a Enterprise está presa no tempo, como ele também, né? Como o Christopher também está preso naquela realidade lá, né? E aí você fica nessa situação. E aí o Spock é obrigado a quebrar a cabeça lá, né? Para encontrar, né, uma teoria para eles poderem voltar para a época, né? Para o século 23 de novo, né? E tem um outro problema também, né? Que os destroços do avião tiveram registros da Enterprise, né? Então você tinha fotografias, você tinha as fitas, né, gravadas, né, da comunicação por rádio, né, do Christopher com a base, coisa e tal, né? E eles tiveram que descer na base para poder pegar essas fitas, para poder tirar essas provas, né, da Enterprise, né? E aí o discurso do Christopher ficaria vazio, né? Foi só mais um cara que viu um OVNI, né, no caso, né? E aí quando você desce, né, quando o Kirk e o Sulu descem, né, para poder pegar, né, as fitas, né, que a coisa começa a complicar e a coisa fica engraçada, né? Primeiro um guarda, né, rende eles, né? E aí o guarda pega o comunicador deles, né? O comunicador está em modo de emergência e o Spock pensa que era o Kirk e o Sulu que estavam em emergência e eles transportam, né, o guarda lá para cima. Já foi muito engraçado isso, né? Quer dizer, só vai piorando a coisa, né? E aí depois, né, quando o Kirk vai pegar as fotografias com o Sulu, né, primeiro eles pegou as comunicações por rádio, né, a fita das comunicações por rádio, quando ele vai pegar as fotografias com o Sulu está na sala de revelação, né, e o Kirk sai para procurar mais algumas coisas e alguns militares dão de cara com o Kirk, né. E aí o Kirk acaba sendo preso, né, você vai ter a briga, o Sulu ele sobe, né, que o Sulu está numa outra sala, né, ele consegue ser teletransportado, né, e o Kirk começa a brigar com os militares lá, né? Você tem a famosa bundada do Kirk, né? Aquelas brigas lá do Kirk lá, que o pessoal chama de Kirk Fu, né? Que eu chamo de golpe de bunda mesmo, que ele se joga lá nos caras lá de qualquer jeito, né? Que é a bundada do Kirk, né? No caso, né? Até isso tem, né? E depois tem o interrogatório, né? Que o Kirk depois ele é rendido, né? E o Kirk depois ele fica respondendo de uma forma muito debochada ao interrogatório, né? Quer dizer, foi engraçado. Não foi aquele debochado de Discovery, né, que a gente vê, entendeu? Mas sim um debochado mais cínico, um debochado mais legal, né? Um debochado mais legal do Kirk, né? Tanto que a conversa termina do seguinte, né? O militar fala, você está achando que isso aqui é brincadeira, né? Eu te tranco 200 anos numa prisão, né? E o Kirk fala, pô, é mais ou menos isso que eu estou precisando, né? Ficar 200 anos preso para voltar para o século 23, né? Então tem essas piadas, tem também os lances do McCoy com o Spock, né? Porque enquanto está o pessoal lá no planeta, né? Enquanto está o Sul e o Kirk na base, né? O McCoy nervosíssimo lá, porque eles não estão se comunicando, né? Falando com o Spock, coisa e tal, não sei o que, né? E aí de repente o Spock lá todo calmo, né? Todo tranquilão, ele fala, não vai adiantar nada ficar nervoso, Dr. McCoy, né? E aí o Dr. McCoy, você não devia estar fazendo os cálculos lá, espaços temporais lá, coisa e tal. Ele falou, eu estou fazendo. Então tinha essas coisas, né?
E principalmente, né, quando o Sulu sobe com as fotografias, né, o Spock olha assim, péssima fotografia, né, e o McCoy desesperado começa a gritar, mas o que tá preso lá embaixo, coisa e tal, o que você vai fazer, não sei o que, né. E aí, né, também tem a situação, né, do Christopher, né, que toda hora ele tenta fugir também da tripulação da Enterprise, porque a tripulação da Enterprise está falando que ele vai ter que ficar com eles, né, no caso, né. Só que, por um outro lado, ele tem que voltar. Por quê? Porque o filho dele, né, Spock descobriu, né, o futuro filho dele, que ainda nem nasceu, né, vai ser o capitão da missão, da primeira missão bem-sucedida a Saturno, por exemplo, entendeu? Então, ele tem que voltar. Então, eles têm que arrumar uma forma de mandar, né, tanto o guarda que está na Enterprise quanto, né, o próprio John Christopher de volta, né? E aí o Spock faz aquela famosa e maravilhosa Tecnobabble que a gente viu em Jornada nas Estrelas 4, que significa o quê? Para você fazer uma viagem no tempo, né, você precisa, né, viajar em dobra máxima em direção ao Sol, né, você vai em dobra máxima, você aproveita o campo gravitacional do Sol para aumentar mais a velocidade ainda, você dá aquela volta, né, e o tempo sofre uma distorção lá, primeiro o tempo volta para o passado e depois o tempo vai para o futuro de novo, né? Quer dizer, né, a gente pode até pensar numa interpretação meio doida aí do paradoxo dos gêmeos do Einstein, né? Ver onde é que o paradoxo dos gêmeos poderia se encaixar nisso, né? Mas é uma coisa a se pensar, né? Mas foi uma solução marota ali que se pensou, né, no caso ali para se fazer isso, né? E aí o que acontece? Enquanto a Enterprise está indo em toda velocidade em direção ao Sol, o tempo está voltando, né? E aí, né, eles voltariam, né, por isso que amanhã é ontem, né, que eles voltariam para uns dias atrás, né, quando eles ainda não tinham, o guarda ainda não tinha visto a Enterprise e nem o Christopher tinha visto a Enterprise. Aí, enquanto eles estão indo, né, ele primeiro transporta o guarda, né, que o tempo está regredindo, né, e depois ele transporta o Christopher, né, e o Christopher esquece. E aí o Christopher e o guarda esquecem quando eles são teletransportados. Mas eles esqueceriam? Não esqueceriam, né? A tripulação da Enterprise esqueceu isso tudo com o tempo voltando e indo pra frente? Não esqueceu. Entendeu? Então, quer dizer, é uma desculpa ali meio esfarrapada, mas, né, isso não estragou a minha experiência. Eu continuo adorando esse episódio, né? E aí o que acontece? O que dá a volta, né? O Sol a Enterprise dá a volta ao Sol, né? Transporta os dois, né? E depois, né, tem que dar aquela freada, né? Só que a freada pode espatifar a nave toda, eles podem inclusive passar direto pelo século 23, né? E aí quando você dá aquela freada toda, né, você tem a cereja do bolo do episódio, né, que é eles tudo virando para lá, para cá, e a nave e a câmera virando, né, para mostrar aquele movimento de freada, né, que é aquela coisa que a gente gosta muito, né, que quando a nave balança, eles balançam a câmera e fica todo mundo lá assim, entendeu? Né? A gente já viu até uma galera aí fazendo isso no fandom aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, é um episódio que eu acho... E no final das contas eles chegam ao século 23 bonitinho, se contactam com o comando da Frota Estelar e o episódio termina assim. Mas, gente, é um episódio muito bacana. Mesmo que tenha gente que fale, né, que algumas histórias que são atribuídas a Dorothy Fontana, elas foram, na verdade, escritas pelo Roddenberry e revisadas por ela, e ela tenha ficado com crédito, cara. Mesmo que falem isso, entendeu? Eu confesso a vocês que eu não tô nem aí. E vou dizer mais. Toda vez que eu vejo uma história da Dorothy Fontana, ela tem um sabor especial, ela tem um toque diferente, né? A gente tem que lembrar que foi, né, Fairpoint, né, em TNG, né, onde aparece o quê, né? É uma história da Dorothy Fontana, né? A gente tem que lembrar que deste lado do paraíso, né, aquela história a história dos esporos lá, das florzinhas, onde Spock se apaixona por aquela lourinha lindíssima, né, que era, esqueci o nome da atriz agora, que era esposa do Charles Bronson, né. Deste lado do paraíso também, né, é uma história da Dorothy Fontana. Então as histórias da Dorothy Fontana são muito legais. E eu passei a gostar muito mais de Jornada nas Estrelas depois de ver Amanhã Ontem, depois de prestar atenção nas histórias da Dorothy Fontana. São sempre as histórias maneiras de Jornada nas Estrelas, de TOS, aquelas que fazem a gente ficar louco por essa série e gostar demais de Jornada nas Estrelas. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial também, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.